Olá, bom dia! Você vai ver no Câmara hoje. Na semana da Marcha dos Prefeitos a Brasília, a presidente Rodrigo Maia defende a elaboração de um novo pacto federativo, mas só após a aprovação das reformas em análise na Câmara. Deputados aprovam medida provisória que altera limites de unidades de conservação ambiental no Pará e em Santa Catarina. O debate foi longo no plenário, porque a medida tem impacto na produção agrícola e na preservação ambiental das regiões. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. Mais 7 medidas provisórias estão na pauta do plenário, além de um projeto de lei que muda regras para tentar combater a guerra fiscal. E do corredor das comissões, Mariana Prischitski. CPI da FUNAI e INCRA 2 tem nova reunião e mais uma tentativa de votar relatório final. Hoje é quarta-feira, 17 de maio. Agora é em Brasília, 8 horas e 49 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. O plenário da Câmara aprovou duas medidas provisórias que alteram limites de parques nacionais no norte e no sul do país. As medidas eram polêmicas e causaram embates entre o governo e a oposição por 12 horas no plenário. A faixa dá o recado. O tema do dia é meio ambiente e também é economia. O texto da medida provisória altera os limites da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. Além disso, emendas apresentadas incluíram mudanças em outra unidade de preservação, o Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Governo e oposição debateram desmatamento e criação de empregos. Beneficiarão a grilagem, as madeireiras, o desmatamento para a agropecuária, colocando em risco a biodiversidade brasileira para o desenvolvimento da agropecuária. Portanto, trata-se de uma medida irracional. Nós precisamos que a Amazônia sirva também para o homem da Amazônia, para que o homem da Amazônia possa sobreviver com dignidade, que possa ter trabalho. É flexibilizar algum tipo de atividade na área de preservação, mas não acabando com a preservação. Alguns deputados estranharam a inclusão de um parque em Santa Catarina, numa medida que tratava sobre o estado do Pará. Nós só estamos fazendo uma correção de um equívoco cometido por indução, porque nós cometemos esse equívoco, orientados pelo ICMBio, dizendo que estava tudo correto, e quem faltou com a verdade foi quem disponibilizou por anos um mapa que não era verdadeiro no site do ICMBio, no estado de Santa Catarina. Portanto, aqui não tem nenhum exagero. Tem áreas de terra sobrepostas, tem áreas que continuarão sendo preservadas. Colocar um jabuti de Santa Catarina aqui numa matéria que trata de municípios do Pará, que tem interesse de mineradora, de madeireira, de destruidores da floresta, que o Partido Socialismo e Liberdade vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque isso não pode recategorizar esse tipo de parque do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não pode ser feito por medida provisória. O texto foi aprovado depois de quase 7 horas de votações. A oposição obstruiu e conseguiu acordo em um ponto. A reserva ambiental da Serra do Cachimbo, no Pará, não sofreu alterações. A medida provisória 758 também tratava originalmente de uma área no Pará, o Parque Nacional do Jamanchim. A ideia original da proposta é abrir margem para a construção de uma ferrovia, a Ferrogrão. Ela ficará próxima à rodovia BR-163, que ficou famosa pelos atoleiros que geraram filas quilométricas no começo deste ano. A construção da ferrovia criaria uma alternativa para o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso através do Pará. Mas nem todos concordam com isso. Vai na contramão do cuidado ambiental com o qual toda a humanidade tem que se preocupar. Mas o governo do privatismo máximo, do Estado mínimo, da negociata, da compra de voto, ele não tem essa sensibilidade, o interesse econômico de grandes grupos acima de tudo. É extremamente importante para o Brasil que a gente possa implementar infraestrutura logística no país, principalmente para escoar a grande produção desse país, a produção agrícola. Nós precisamos trazer competitividade aos produtores brasileiros, a esse país, para que a gente possa assim gerar emprego e oportunidade para a nossa gente. A proposta foi aprovada com algumas mudanças. A medida também previa um
aumento de área do Parque do Jamanchim. O PSD argumentou que isso acabaria com 156 áreas de exploração mineral. O plenário concordou e retirou esse aumento de área do texto. Os deputados também criaram uma área de proteção ambiental chamada Rio Branco. Ela vai ser formada com terras que sairão do Parque Nacional. É preciso ter em mente a dimensão do que foi discutido aqui. Um país como a Bélgica, por exemplo, tem cerca de 3 milhões de hectares. Só a Floresta Nacional do Jamanchim tem 1,3 milhão de hectares. Outra questão é entender que, do ponto de vista ambiental, existe uma régua aí, que começa lá, numa unidade de preservação, a que só os cientistas podem acessar, e vai até uma outra ponta, onde é possível explorar economicamente essa área. O que a Câmara decidiu e aprovou é seguir na direção da abertura. Agora, as medidas provisórias seguem para o Senado Federal. E eu vou direto para o Salão Verde conversar com a Carolina Nogueira, que sempre está acompanhada aí dos líderes partidários, que dão uma perspectiva para a gente de manhã cedinho já, Carol, né, sobre como é que deve ser essas votações ao longo do dia no plenário. Você já antecipou que foram 2 medidas provisórias aprovadas, mas você antecipou para a gente que o plenário está recheado ainda de outras MPs. Várias outras medidas provisórias, mas a gente vai começar falando, Vera, sobre a votação de ontem. Foi uma longa negociação política, um destaque do PT acabou sendo aprovado por acordo, retirou do texto, então, a transformação da reserva biológica Nascentes da Serra do Cachimbo em 2 unidades com finalidades diversas, um parque nacional, uma área de proteção ambiental, como o Thiago estava explicando na matéria dele, que é um espaço com um pouco mais de acesso, um pouco mais de abertura, uma preservação ambiental um pouco mais leve. A gente começa falando sobre esse assunto porque quem está aqui com a gente é o deputado Zé Geraldo, ele é vice-líder da minoria e é do PT do Pará, lá do estado, onde foi aprovada, onde ficam 2 das unidades de conservação sobre essa medida provisória. É do PT, foi aprovado esse destaque do PT, deputado, ficou um texto, então, positivo, consensual, o senhor está satisfeito com o que foi aprovado? Olha, é uma medida polêmica porque ela diminui a área de conservação e esta região foi a região que mais foram criadas essas áreas nos últimos anos, principalmente a partir de 2005. E já havia famílias morando há muitos anos lá e naturalmente que essas famílias precisam ser regularizadas. Como o governo não encontrou outra forma de regularizar, que seria indenização, novas terras, se preferiu tirar algumas partes dessas áreas para poder fazer regularização. Nesse aspecto ajuda porque agora essas áreas serão transformadas em APAs e elas poderão ser legalizadas. Cada proprietário terá lá o seu CAR, o CPF, e todos assumirão a responsabilidade de fazer uma condução de desenvolvimento econômico que respeite o meio ambiente. Quem também está aqui com a gente é o deputado Nelson Marqueselli, vice-líder do PTB de São Paulo. Deputado, bom dia. O assunto regularização fundiária continua. Tem uma outra medida provisória, essa bem mais ampla, a 759, que trata de várias regras de regularização fundiária no país. Está na pauta do plenário de hoje. Você acha que tem clima, ela já está pronta para ser votada, essa medida? Olha, essa regularização de terras no Brasil, nós precisamos modificá-las. Nós temos de procurar dar um pouco mais de poder aos estados e aos municípios. O gasto está muito grande na área federal. O governo está certo, o governo está correto. A Câmara votou certa ontem. O debate foi bom. As áreas de preservação, nós não podemos ter essas extensões que estão tendo no Brasil, muito grande. E você não pode impedir que o progresso venha. Uma ferrovia é necessária. O Estado precisa de ter o transporte ferroviário para colocar os produtos no porto, para poder exportar com um preço competitivo. O governo está correto e a Câmara ontem agiu corretamente, por isso que foi aprovado. O debate é bom, porque deputados que não conhecem a região, e nós estamos tendo com o Geraldo a felicidade dele conhecer a região, viver, trabalhar, é um bom deputado, e a participação dele ontem foi muito boa, porque trouxe esclarecimento aos que não conhecem, principalmente o pessoal do Sul do Brasil que não conhece. Mas é importante, demos um passo importante para o país. O assunto agora é municípios. Ontem foi editada uma medida provisória pelo governo que parcela a dívida dos municípios com a União, dívidas do INSS, no momento em que vários prefeitos, centenas de prefeitos estão aqui em Brasília participando da Marcha Nacional dos Prefeitos. Ontem o presidente Rodrigo Maia esteve com os prefeitos nessa reunião do CNM e defendeu a aprovação de um novo pacto federativo, de uma nova repartição dos impostos entre a União, estados e municípios, mas disse que antes disso é preciso aprovar essas reformas que estão aí. Vamos ouvi-lo. Diante de uma multidão de prefeitos de várias partes do país,
o presidente da Confederação Nacional dos Municípios defendeu o projeto da reforma da Previdência, aprovado na Comissão Especial da Câmara. Já o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse aos milhares de participantes reunidos em Brasília para a 20ª Marcha em Defesa dos Municípios que mudar a Previdência é um passo indispensável. Na segunda etapa, depois da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, da reforma política, a gente possa, enfim, já com uma sinalização de futuro importante para as contas públicas federais, pensar de que forma que nós vamos discutir o Pacto Federativo de verdade e a reforma tributária de verdade. Porque no discurso é muito fácil, mas como é que se faz uma reforma tributária se o próprio governo federal hoje tem um déficit que é crescente e uma previdência que será insolvente em curto prazo se nada for feito? Em seguida, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que parcela em 200 meses as dívidas dos municípios com a Previdência, que é estimada em torno de 75 bilhões de reais. Na Câmara, deputados contrários à reforma acusaram o governo de tentar fazer os prefeitos pressionarem os parlamentares para votar a favor das mudanças na Previdência. E se faz também um parcelamento da dívida dos municípios em 200 vezes, de forma a agradar uma base política para que haja apoio a essa reforma da Previdência. No nosso modo de ver, o povo brasileiro não vai se deixar enganar por essas medidas. O povo brasileiro vai continuar se opondo à reforma da Previdência e isso vai criar problemas a todos os deputados ou deputadas que votarem favoravelmente a essa reforma, que é um verdadeiro desmonte da assistência social, da Previdência Social em nosso país. O presidente da Câmara negou qualquer relação entre os dois temas. Disse que o presidente da República apenas atendeu a uma reivindicação legítima dos prefeitos. Eu acho que era uma necessidade para muitos prefeitos que receberam as suas cidades numa situação muito ruim, né? E esse parcelamento ele é fundamental para que os prefeitos possam reorganizar as suas contas e que possam voltar a cumprir as suas funções em cada um dos municípios brasileiros. Isso ajuda a melhorar o ambiente na sociedade brasileira. E melhorando o ambiente na sociedade brasileira, melhora o ambiente para o governo. A gente volta a repercutir aqui do Salão Verde. Deputado Nelson Marqueselli, há um momento aí que se fala em refinanciamento de dívidas, né? Agora essa medida provisória dos municípios, tem também uma medida provisória do Refis para grandes empresas. É um momento de se falar nisso mesmo? Qual que é a iniciativa, qual que é a intenção do governo com isso? É lógico que nós gostaríamos que não tivesse, mas a crise no Brasil é muito grande. Não só na área federal, como o Estado e principalmente os municípios. É lógico que ninguém queria fazer um parcelamento desse tamanho, de 200 meses, mas é necessário. O Refis também é necessário, mas não se pode perdoar a dívida. A dívida perdoa-se juro, parcela-se multa, talvez até com desconto, mas o capital não pode ser. O capital é devido, tem de ser pago. É essa filosofia que o governo está tendo. Eu acho louvável, eu acho que o presidente Michel Temer está caminhando e Meirelles, que é o ministro da Fazenda, está caminhando no sentido de poder equacionar essa crise que temos no país. O país já começa a crescer, já está começando, a economia está começando a apresentar resultados favoráveis e nós esperamos que até o final do ano tenha, para o bem de todos os brasileiros e nosso também, que o país volte a crescer, empregar e resolver os problemas políticos que nós temos no país. Isso é importante. No momento que a gente fala de reforma da Previdência, as pessoas precisarem contribuir mais, a gente está falando também de parcelamento de dívidas com o INSS, justamente. Tem que fazer os dois. Nós temos que fazer as reformas necessárias para o país e não será a última. Talvez a Previdência daqui 5, 8 anos, se o país estiver muito bem, nós podemos fazer uma reforma de Previdência ao contrário, beneficiando mais. Mas hoje está cortando, dando prazo, diminuindo, para que seja possível nós equacionarmos o débito fiscal. Isso que é importante. E sinalizar para o país e para o mundo que o Brasil está trabalhando para poder equacionar sua dívida pública. Deputado Zé Geraldo, na opinião do senhor, existe alguma relação, como foi falado ali pelo líder do PT, com essas negociações das reformas? Bom, primeiro é bom registrar que a situação dos prefeitos, municípios, é muito grave,
porque este governo vem cortando todos os programas. Isso tem uma repercussão muito negativa lá nos municípios. E essas dívidas que foram agora mais uma vez prorrogadas e renegociadas, já foi feito isso no passado. O que me preocupa é que nós precisamos também votar aqui no Congresso uma lei que se torne improbidade administrativa os prefeitos que lançar mão de impostos previdenciário que eles deixam de pagar. Por exemplo, se os prefeitos renegociam as dívidas passadas e eles não pagam a previdência dos seus mandatos, isso também se transformará em dívida. O que acontece é o seguinte: os prefeitos passaram 20 anos sem pagar a previdência, fizeram apropriação indébita e não tem uma lei que pune. Isso não é improbidade administrativa. Então nós precisamos estancar isso. São medidas populistas que não levam a nada a lugar nenhum. O Brasil está em crise. Michel Temer termina um ano de governo e a situação está piorando. Essa que é a verdade. E tentam passar uma ideia que começa a crescer a economia, que vai melhor, que está melhorando, mas a verdade é que os programas foram cortados e nós votamos uma lei de limite de gasto aqui por 20 anos e está repercutindo negativamente na vida do povo lá nos municípios. Deputado Zé Geraldo, muito obrigada pela entrevista. A gente agradece também ao deputado Nelson Marqueselli, que já teve que sair, ele tem um outro compromisso agora, e a gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Olha, vai ser retomada hoje a discussão e votação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da FUNAI e INCRA 2. A reunião de ontem foi até tarde, quase meia-noite. Houve apenas debate sobre o relatório. Debate que foi marcado por críticas de deputados do PT, do PSOL e do PPS ao relatório. E o texto foi defendido por deputados do PMDB e partidos aliados. Eu vou conversar agora, então, com a Mariana Pichit, que está na entrada do corredor das comissões. Bom dia, Mariana. Tudo bem por aí? Como é que está a movimentação? Deve ser retomada mesmo pela manhã agora, a votação da CPI? Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Está prevista, marcada a reunião da CPI FUNAI INCRA 2 para discutir e votar o relatório do deputado Nilson Leitão, mas ainda não tem muita movimentação nos plenários, não tem inclusive nem um plenário definido para essa reunião, já que a previsão era que a reunião tivesse acontecido ontem, a votação ontem, mas como você falou, por conta do plenário, como não pode coincidir decisão de comissão com o plenário, as comissões suspendem, a CPI FUNAI INCRA suspendeu e ficou para hoje de manhã. Ontem o relator, o deputado Nilson Leitão, anunciou uma mudança no texto dele, na forma de reestruturar a FUNAI, em vez de acabar ou de diminuir as funções da FUNAI. Ele disse que pretende levar para a FUNAI as atribuições de outros órgãos do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde ligados aos índios nessas áreas e ficaria tudo por conta da FUNAI, portanto, mas a parte de demarcação de terras não ficaria apenas com a FUNAI, mas um órgão colegiado no Ministério da Justiça. A gente tem uma matéria sobre a reunião de ontem, vamos conferir. Antes do início da reunião, deputados tentavam negociar mudanças no relatório do deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Também foi negociada a autorização para a entrada de representantes dos índios que estavam do lado de fora da Câmara. Aqui é a casa onde se decide a vida do povo, os direitos constitucionais. Claro que pelo menos as lideranças indígenas teriam que se fazer presente. A reunião da CPI foi marcada pela troca de acusações entre a maioria de deputados a favor do relatório e a minoria contrária. Deputados questionaram o uso do avião de uma empresa por integrantes da CPI para visitar áreas disputadas por índios e fazendeiros. As aeronaves estavam à disposição das prefeituras e elas, então, cederam as aeronaves para fazer esse transporte. Deputados de oposição entregaram um relatório paralelo. Todos os casos que foram levantados pelo Tribunal de Contas, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e que são objeto de operações da Polícia Federal e de operação e de investigação do Ministério Público, nenhum desses casos eles pautaram aqui para a CPI. A gente fez proposta para trazer para cá. O relatório propõe mudanças na atuação da FUNAI. Por exemplo, que as políticas públicas voltadas aos índios, como saúde e educação, sejam atribuição dela e não dos respectivos ministérios. Já a demarcação de terras indígenas seria por conta também do Ministério da Justiça. Não é falta de terra o assentamento, é a forma, o modelo, a corrupção, a incompetência, né, que se transformou em várias favelas rurais, com desvios de conduta de vários servidores, de organizações que, de fato, não cumpriram o papel como falam que não cumpriram. É lógico, não são todas, tem muita gente séria aí no meio, mas tem muita gente que não é tão séria assim.
Bom, nós vamos continuar acompanhando a movimentação da CPI FUNAI-INCRA 2, Vera. Daqui a pouco eu volto para falar sobre o 9º Seminário Nacional de Guardas, sobre guardas municipais. Vocês estão ouvindo uns barulhos de apito aí ao fundo, são pessoas que vão participar desse seminário, que tem como uma das bandeiras atuais entrar na reforma da Previdência, Vera. A gente aguarda então você chamar. Obrigada, Mariana. O assunto agora é reforma política, outro tema que movimentou o corredor das comissões. Nesta terça-feira, a comissão promoveu um debate informal sobre o terceiro e último relatório da reforma política. O texto propõe um novo sistema eleitoral e cria um fundo de financiamento público para as campanhas. Por causa da ordem do dia no plenário, a votação do texto foi adiada. Isso porque os trabalhos na comissão não podem coincidir com as votações no plenário, como determina o regimento interno da Câmara. O presidente da Comissão Especial da Reforma Política aproveitou a presença dos deputados e propôs um debate informal sobre os principais pontos do terceiro e último relatório parcial. Pela proposta, o sistema eleitoral para deputados e vereadores deve ser a lista pré-ordenada pelos partidos. Com isso, os eleitores deixariam de votar em um candidato e votariam numa lista feita pelo partido. Um ponto que divide opiniões. A lista pré-ordenada para o ano que vem não dá. E por que não dá? Porque vai confundir o eleitor e, o pior dos mundos, os partidos não são democráticos. Os partidos brasileiros são cartelizados. Os partidos brasileiros têm os donos nacionais e os donos regionais e os donos municipais. A lista pré-ordenada, que é pública, as pessoas vão conhecer quem são os nomes que estão inscritos nessa lista e em qual ordem esses nomes estão inscritos. Ao introduzir a lista pré-ordenada, você pode fortalecer a identidade dos partidos, você pode fortalecer programa, você pode garantir, por exemplo, a paridade de gênero com alternância de vagas homens e mulheres. Você pode permitir que grandes quadros intelectuais, especialistas, que não têm vez no atual sistema, que não é muito conhecido, mas que tem muita capacidade, participe da política. O relatório também propõe a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia com recursos da União, que inicialmente teria um aporte de cerca de 2 bilhões de reais. E estabelece um limite para a doação de pessoas físicas para as campanhas, que vale para o próprio candidato. O relator havia definido um teto de 5 salários mínimos, mas já adiantou que vai alterar o valor para 10% do rendimento da pessoa no ano anterior ao da eleição, como é hoje, ou 10 salários mínimos, o que for menor. Para essas regras valerem nas próximas eleições de 2018, precisam ser aprovadas pelo Congresso até o fim de setembro. A próxima reunião da Comissão Especial que analisa a reforma política está marcada para a próxima terça-feira, quando o texto vai poder ser votado. Depois segue para a análise do plenário. E foi lida nesta terça-feira em plenário a criação da comissão mista, que vai analisar a PEC 77 de 2003 do deputado Marcelo Castro, que prevê a coincidência das eleições e o fim da reeleição. Também foi lida em plenário a criação da comissão especial da PEC da Reforma Política do Senado, que está na Câmara. As duas comissões especiais serão instaladas hoje. E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, plenário aprova medidas provisórias que alteram limites de parques nacionais no norte e no sul do país. O presidente da Câmara defende novo pacto federativo em encontro com prefeitos. Agora em Brasília, 9h11. E você vai ver depois do intervalo. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que prevê a responsabilização da família por abandono afetivo do idoso. E mais. A Comissão de Educação discutiu a necessidade de se manter um tratamento tributário específico para as entidades filantrópicas. Os detalhes de como devem ficar essas isenções fiscais, já. Agora em Brasília, 9h13. O Câmara Hoje está de volta. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que prevê a responsabilização de familiares pelo abandono afetivo do idoso. O Estatuto do Idoso, aprovado pelo Congresso em 2003, garante prioridade às pessoas da terceira idade na atenção aos direitos como saúde e alimentação. No Brasil, crescem os registros de violência contra idosos, a maioria por abandono ou negligência. Um projeto aprovado na Câmara prevê pena de detenção de 1 a 3 meses
que pode ser convertida em indenização à vítima, aos familiares que abandonarem seus idosos. Muitas vezes a família nem percebe que ela poderia estar ajudando e que o idoso precisa dela naquele momento. Então é uma chamada, apesar de estar previsto no Estatuto do Idoso a responsabilidade da família, mas quando existe aí uma força maior, infelizmente ainda é preciso, ela chama a atenção da família para esse cuidado com o idoso. Segundo especialistas, no entanto, a maior parte dos casos de abandono decorre da própria trajetória de vida do idoso, que se afasta das pessoas ao longo da vida. Eles também não concordam que a lei deva obrigar os filhos a dar afeto aos pais. Nós precisamos enfocar a educação das pessoas sobre o envelhecimento. Nós precisamos dotar as nossas famílias de condições delas terem saúde nas suas relações e não criminalizar, penalizar, seja através de detenção ou de indenização, aquele que não deu afeto para o pai. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, segue para o plenário da Câmara. A Comissão de Educação discutiu o risco de se acabar com as isenções fiscais para escolas filantrópicas. Embora o relator da reforma da Previdência tenha recuado nesse ponto, os debatedores destacaram a necessidade de se manter um tratamento tributário diferente para as entidades filantrópicas. As entidades filantrópicas que atuam nas áreas de assistência social, educação e saúde recebem isenções fiscais do governo para prestar serviços à sociedade. Segundo dados das instituições, para cada R$1 em renúncias tributárias, as entidades retornam quase R$6 em serviços. Na área de saúde, nós considerando as cirurgias de alta complexidade, nós representamos 60% de todo o atendimento SUS. Na assistência social, nós representamos 62,7% de todo o atendimento no Brasil. Na educação, 31,9% dos nossos alunos são bolsistas. A Comissão de Educação promoveu uma audiência pública para debater uma proposta que surgiu durante os debates sobre a reforma da Previdência: o fim das isenções para as entidades filantrópicas. Os participantes criticaram a ideia e falaram dos prejuízos que a medida poderia gerar para a população. Rever a filantropia significa o governo fazer o que ele não consegue fazer. Segundo, colocar sob risco o atendimento de milhões de pessoas no Brasil na área da saúde, de milhares de pessoas no Brasil na área da assistência social e de milhares de pessoas, e principalmente jovens, no Brasil na área da educação. O representante do governo lembrou que o relator da reforma da Previdência retirou a questão das filantrópicas do seu parecer final e diz que os benefícios concedidos são devidamente fiscalizados. No decorrer do processo de usufruto dessa isenção, elas são fiscalizadas rotineiramente pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que vão verificar se elas estão cumprindo os requisitos previstos na legislação. A comissão especial que analisa a medida provisória sobre o preço de medicamentos promoveu uma audiência pública para discutir a proposta. Deputados e senadores debateram produção e venda de remédios no Brasil. Representantes da indústria farmacêutica, do governo e especialistas apresentaram opiniões diferentes no debate da medida provisória que altera a norma de definição do preço dos medicamentos. O governo quer liberar o reajuste dos preços a qualquer momento e não apenas uma vez por ano, como era antes da medida provisória. Havia um remédio que é um remédio muito barato, que é a benzetacil, que é o nome comercial, que é a penicilina benzatina, que ela ficou com o preço tão... Ela virou uma medicação que não tem mais patente, ela não gera mais patente, ela é muito antiga. Eles simplesmente pararam de produzir. Ao parar de produzir, explodiu a sífilis dentro do Brasil. As gestantes não puderam se tratar. Nós tivemos que usar outros medicamentos muito caros. Então colocou-se uma medida provisória para elevar o preço da penicilina benzatina, para poder voltar a ser interessante para eles produzirem. Os representantes das indústrias criticaram a proposta de permitir alterações no preço de medicamentos por parte do Conselho de Ministros, fora do calendário atual e sem critérios definidos. Eles argumentam que isso traz insegurança jurídica para a indústria farmacêutica e pode provocar a falta de medicamentos no mercado, caso os preços estabelecidos sejam inadequados. Para o setor, não há necessidade de alterar os critérios já adotados para reajustes, que levam em conta a inflação e outros fatores relacionados à produção. Se você fazer
um corte linear no preço dos medicamentos, isso vai ajudar em coisa nenhuma. Porque medicamentos são diferentes uns dos outros, os custos dos medicamentos são diferentes uns dos outros. Quando você tem muitas pessoas precisando de um equipamento, de um medicamento, a tendência dele é cair. Quando as pessoas estão curadas, a epidemia está resolvida, elas param de comprar e o medicamento aumenta. E aí aquelas pessoas poucas que precisam desse medicamento sofrem. Então, existem demandas e fluxos de mercados que são muito complicados, mas a CEMED vem trabalhando nisso e o Ministério Público está atento. O secretário executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, que é responsável pelos reajustes de preços, disse que o valor dos remédios pago pelos consumidores brasileiros é bem controlado. De acordo com Leandro Safatli, muitos medicamentos custam menos aqui no Brasil do que em outros países. Isso foi um grande ganho que a CEMED conseguiu trazer para a sociedade brasileira, que é trazer preços de medicamentos no Brasil abaixo de parâmetros internacionais. Veja que hoje você não se faz, por exemplo, turismo para comprar medicamento fora do país. Por quê? Um dos motivos é esse, que os preços no Brasil eles estão próximos ou abaixo dos preços internacionais. Aparentemente há uma maquiagem, segundo as informações, de preços que são oriundos, né, dos laboratórios, ou seja, dos fabricantes, para as redes de farmácias, e esse preço não é o preço oficial que o governo divulga, né, que existe na tabela do governo. Reconhecida no Brasil e no mundo, a Esquadrilha da Fumaça completa 65 anos em 2017. Nesta terça-feira, uma sessão solene no plenário da Câmara prestou uma homenagem ao grupo. A sessão solene começou com a exibição de um vídeo sobre a história da Esquadrilha da Fumaça. Os fumaceiros, como gostam de ser chamados, surgiram no Rio de Janeiro em 1952. São 70 profissionais, grupo composto por mecânicos, controladores de voo e pilotos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo. Ao todo, já foram mais de 3.000 nesses 65 anos. A Esquadrilha da Fumaça, sem a menor dúvida, ela é o maior mecanismo de divulgação e de inspiração a toda a sociedade brasileira, a todos os jovens, as crianças que sonham e alimentam o sonho de voar. Se a criança cresce aprendendo o trabalho de um bombeiro, aprendendo a admirá-lo, ela vai ser um bombeiro. Se a criança cresce querendo ser policial, se vestindo como policial, ela será policial. Essa é uma das missões, né, dessa comissão aqui, é não deixar essa memória morrer, é incentivar os nossos brasileirinhos a terem o caminho certo. A nossa Esquadrilha da Fumaça tornou-se bastante respeitada além das fronteiras do Brasil. Não só por suas apresentações públicas, mas também pela inspiração a outros grupos de acrobacia aérea em diversos países. Aos brasileiros, fazemos o nosso melhor. À Casa do Povo, estendemos o nosso agradecimento e recebem essa homenagem também os fumaceiros de todas as gerações e aos atuais integrantes. Vida longa à Esquadrilha da Fumaça e fumaça já! E olha, o prédio principal da Câmara está com iluminação nova. A ação faz parte da campanha mundial Maio Amarelo, que chama a atenção das pessoas para o alto índice de mortalidade no trânsito. A Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro quer aproveitar a data para discutir projetos que ajudem a reduzir os acidentes. A iluminação especial vai permanecer durante todo o mês de maio. A paisagista Rose Antonelli enterrou seu marido há 3 semanas. Ele foi atropelado pela jovem Mônica Lopes, de 20 anos, quando passeava de bicicleta perto de casa, no Lago Norte, em Brasília.
Mônica estava bêbada, conforme comprovado pelo bafômetro. Edson Antonelli, que era empresário da construção civil, tinha 2 filhos. Rose, a viúva, diz que não quer vingança, mas que as autoridades substituam as ciclofaixas pelas ciclovias. Nós temos acostamentos e naquele acostamento acontece de tudo, não tem nenhum anteparo para segurar um carro que vem desgovernado, não é? Então a ciclofaixa é perigosíssima. Nós temos canteiros centrais maravilhosos, ali sim tinha que ser investido em ciclovia, bem sinalizada, arborizado do jeito que é. Nós temos o canteiro central praticamente inútil, ninguém vai lá andar. E se a ciclovia fosse lá, seria ótimo, porque se acontecesse algum problema com o carro, até o carro chegar lá e atingir um ciclista, ou um pedestre, ou uma pessoa que está lá no meio, o carro já vai perdendo velocidade, vai batendo em árvore, a grama já vai diminuindo. Então, a ciclovia é uma coisa séria. A ciclofaixa é um engodo que coloca todo mundo em risco. Em todo o mundo, cerca de 3.000 pessoas morrem por dia no trânsito. Por ano, aproximadamente 50 milhões de pessoas sobrevivem a acidentes com sequelas. Se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde estima que até 2030 o número de mortes por ano deverá dobrar. O mês de maio é lembrado em todo o mundo como o mês de combate à violência no trânsito. A cor escolhida para lembrar o problema é o amarelo, que simboliza a atenção. A Câmara dos Deputados iluminou seu prédio principal com esta cor. Os deputados estão analisando o projeto conhecido como Não Foi Acidente, que estipula penas de até 8 anos de prisão para quem cometer homicídio ao volante estando embriagado. A proposta também obriga o motorista a fazer o exame que detecta a presença de álcool no sangue. O deputado Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, acredita que o projeto será aprovado e sancionado ainda no primeiro semestre deste ano. Constatado aquelas agravantes e ter que ir para a cadeia, tem que se responder por um processo desse. Eu acho que isso é um exemplo que também já acontece em outros países. Nós precisamos e essa mudança se dá no comportamento das pessoas, e aqueles que insistirem em cometer essas infrações e essas infrações transformando em homicídio, tem que responder à altura. Rose Antonelli defende que o infrator seja obrigado a prestar trabalhos sociais em locais que recebem os acidentados, como nos institutos médicos legais ou hospitais, com uma fiscalização rigorosa do cumprimento da pena alternativa. Ela acredita que isso pode mostrar para os infratores que a vida é uma só. Os meus filhos estão preparados para tudo. Eu achava que a gente tinha ensinado meus filhos a tudo na vida, menos a encontrar o corpo do pai embaixo de um lençol no chão. Foi muito duro para mim, meus filhos passarem por isso, muito duro. Difícil isso, né? Mas a gente continua por aqui. Vamos então saber das últimas informações sobre o que deve ser destaque na pauta de votações e nos debates desta manhã aqui na Câmara. E ao longo do dia também, as nossas repórteres estão a postos. Eu começo com a pauta do plenário. O que você destaca, Carol? Oi, Vera. Daqui a pouquinho, 9h30, tem uma sessão solene aqui no plenário Ulisses Guimarães, em homenagem ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Começa daqui a pouquinho às 9h30 da manhã. Na sequência, tem a sessão extraordinária com tudo aquilo que a gente já falou mais cedo. Tem 7 medidas provisórias na pauta, entre elas essa medida provisória bem ampla, que muda aí as regras para a regularização fundiária no país, especialmente de terrenos em áreas da União. Outras medidas provisórias na pauta. Tem também um projeto que muda regras aí, tentando mudar a relação da guerra fiscal das leis estaduais de incentivo fiscal, né, concedido pelos estados, principalmente com ICMS. São os destaques aqui da pauta do plenário, Vera. Obrigada, Carol. Vamos pular direto para o corredor das comissões. Quem está lá é a Mariana Prischitz. Mariana,
pauta de hoje, o que você destaca? E já tem manifestação essa manhã, agora por aí? Tem. Mais cedo eu tinha falado, Vera, dos guardas municipais, estavam apitando aqui na frente, mas agora chegaram os índios também, vamos mostrar um pouquinho na entrada do anexo 2, onde fica o corredor das comissões, a entrada mais próxima do corredor das comissões, e os índios estão ali e vieram acompanhar a reunião da CPI FUNAI INCRA 2, que hoje de manhã tem previsão de discutir e votar o relatório do deputado Nilson Leitão. Também falando um pouquinho dos guardas municipais, eles estão vindo para a Câmara nesse momento numa marcha, mas vão participar de um seminário que acontece ao longo de todo o dia, um seminário da Comissão de Legislação Participativa, um 9º Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública. O deputado subtenente Gonzaga vai explicar um pouquinho para a gente o problema dos guardas municipais em relação à PEC da Previdência, né, deputado? Eles não são considerados hoje atividade de risco, é isso? Bom dia. Exatamente. Do ponto de vista do reconhecimento da PEC, eles estão fora desse entendimento. E é um absurdo, porque esses profissionais trabalham diretamente com situação de risco, são colocados inúmeras vezes em situações, em ambientes de alto risco, eles têm executado segurança pública, eles têm executado prisão, e é lastimável que o governo não tenha reconhecido previamente essa condição de risco de vida e já não ter previsto no texto original da PEC. E mais lastimável ainda é que a comissão, o relator, não tenha admitido isso. Portanto, é justo que eles façam essa reivindicação. Nós vamos fazer todo o esforço para que os guardas municipais, assim como os agentes penitenciários, sejam incluídos no texto da PEC nas mesmas condições dos policiais, ou seja, reconhecendo o óbvio do risco de vida inerentes à atividade que eles exercem. E aí, deputado, só para ficar claro, eles garantem a aposentadoria especial, é isso? Exatamente, o que você está buscando é isso. A condição de risco exige o reconhecimento da aposentadoria especial. E é isso que nós estamos buscando junto com os guardas. Ok, deputado subtenente Gonzaga, obrigada. Vamos falar de mais um destaque no corredor das comissões daqui a pouco, lá no plenário 5, que vai ter uma audiência pública da comissão especial que discute o Código de Processo Penal para ouvir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, e o ministro da Justiça, Osmar Serralho. Essa proposta tem 5 subrelatores, um texto longo, está sendo discutida, é um projeto original feito por uma comissão de juristas que foi feita no Senado, está em discussão na Câmara. Essa reunião agora, então, está prevista para daqui a pouquinho, às 9h30, no plenário 5. São destaques do corredor das comissões. Vera. Obrigada, Mariana. Bom dia para você. E lembrando que todos esses debates, essas movimentações aqui na Câmara podem ser acompanhadas aqui pela TV Câmara e também pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu... O plenário aprova medidas provisórias que alteram limites de parques nacionais no norte e no sul do país. O presidente da Câmara defende novo pacto federativo em encontro com prefeitos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto que prevê a responsabilização da família por abandono afetivo do idoso. A Comissão de Educação discutiu a necessidade de se manter um tratamento tributário diferente para as entidades filantrópicas. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 17 de maio. Neste momento em Brasília, 9h32. Para você, um ótimo dia.